E vem conferir a crítica do filme Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. E aproveitando que agora, em 2025, chega nos cinemas o filme Eu Sei o que Vocês Fizeram Verão Passado, e ele vai ser uma continuação, eu resolvi trazer a crítica apenas do primeiro filme da trilogia que tem, que é Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, de 1997. Filme que muita gente considera muito marcante. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu tinha me interessado pela ideia e tinha até gostado dele. Mas revendo hoje em dia, eu já vejo como um filme que ele não funciona muito bem. Ele é um filme de terror que pode ser considerado clássico por muita gente, tanto que ele ganhou uma trilogia, mas revendo hoje, eu acho que ele não funciona mais tão bem. Eu vou falar nesse vídeo. Começa que eles pegaram aquela fórmula do terror do final dos anos 90. Porque se parar pra pensar, o auge do slasher, ele foi mais ou menos nos anos 70, quando ele começou com Halloween e foi evoluindo para Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, entre todos os outros que saíram. Quando chegou no final dos anos 90, o gênero já estava um pouco gasto. Então, os filmes que estavam lançando ali, meio que tentavam fazer uma sátira com o gênero de slasher. Tanto que o filme mais famoso de slasher dos anos 90, e que é uma franquia maravilhosa, é Pânico, que lançou muito perto do Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. O Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, ele vinha com uma ideia de tentar criar uma ideia diferente para essa franquia, para esse gênero. Você pode perceber que o filme fica muito mais no suspense, no mistério, do que realmente focar no slasher em si. E isso tudo bem. O filme começa extremamente bem. Eu diria mais, até mais ou menos a metade dele, você vê que ele tem ideias muito interessantes, conceitos muito bem apresentados, mas que são muito mal explorados. Eles apresentam um grupo de 4 jovens que estão falando do seu futuro, estão falando o que eles querem ser depois da escola, já que a partir daquele último momento eles vão para a faculdade. Isso é muito interessante, porque você acaba vendo qual é o sonho e objetivo de cada um, já que eles praticamente falam para a tela. Depois você acaba tendo o assassinato, que eles acabam matando o pescador, e aí passam anos, você vê como a vida deles mudou. Esse começo ele é muito interessante por vários conceitos que esse filme apresenta. Primeiro, uma diferença em como eles apresentam os personagens. Porque se voltar para o gênero de slasher, a maioria dos personagens eles seguiam aquele clichê de ser exatamente o que você imagina. Você sabe quem vai ser a Final Girl, você sabe quem vai ser a amiga que vai morrer, sabe quem que é o amigo que é o jogador de futebol que vai morrer, sabe exatamente qual é aquele personagem criado para morrer em cada momento. Aqui, eles tentam mudar um pouco isso. Você sabe quem é a Final Girl, mas quando você vê o resto, tentam dar mais personalidade e profundidade para eles, até quando eles falam dos seus objetivos futuros. Isso me interessa muito. E até alguns conceitos que eles trazem lá dos outros slashers também me agradam nesse começo, como a ideia da lenda urbana, quando eles explicam a história do pescador e como ela é muito mal contada. Alguns falam como ele morreu, outros falam de outros estilos. Esse começo me agrada até que eles matam o pescador em si. Quando passa os anos disso, o filme continua me agradando, porque quando você vê que por causa daquele assassinato, aquilo mudou a vida de todo mundo ali. Aquilo fez com que todo mundo daquele grupo de 4 amigos acabasse se tornando o oposto do que eles queriam. Casais acabaram sendo destruídos, pessoas se tornaram o que eles prometeram que eles nunca iriam ser, e isso poderia ser muito bom. Só que quando depois dessa parte que eles apresentam, o filme já começa a dar uma derrapada. E ele começa a dar uma derrapada porque esse conceito de vamos mostrar como a vida deles mudou, como eles foram pro buraco, como eles não têm mais sonhos futuros, acaba sendo jogado completamente de lado. Tem uma cena onde 2 personagens conversam no carro e elas falam: olha como a gente era amiga, a gente não é mais, como a gente se afastou. Esse diálogo ele poderia ser forte e muito impactante se o filme tivesse trabalhado isso desde o momento que passa um ano daquele acontecimento. Mas não é isso que eles fazem. O filme ele fica muito em dúvida do que ele realmente quer ser. Ele quer ser um filme de mistério, ele quer ser um filme de slasher, ele quer ser um filme para desenvolver os personagens, e ele meio que, numa salada, ele quer ser tudo e ele não consegue ser nada que ele quer ser. Claro, como eu falei, o filme começa muito bem, mas essa relação dos personagens acaba não sendo tão bem trabalhada a partir desse time skip que acontece. Essa passagem de tempo. Então você acaba vendo que os personagens não conseguem trabalhar muito bem a relação entre eles,
e como eles deveriam ser desenvolvidos a partir dali. Então esse é o primeiro problema que o filme começa a ter a partir do final do seu primeiro ato, quando eles não conseguem mais desenvolver as ideias presentes para aquele personagem, que seriam muito interessantes, falando sobre a vida deles, sobre o futuro deles, como aquele acidente traumatizou eles e mais do que isso, a relação deles em si. Claro, isso é muito mais culpa do roteiro que dão para os atores do que dos atores em si. Porque se você vê o elenco desse filme, ele é recheado de atores que fizeram um certo sucesso no final dos anos 90 e comecinho dos anos 2000. Porque o filme tem Sarah Michelle Gellar, que dispensa apresentações. Ela é uma atriz que era a mais famosa desse elenco. Afinal, ela estava presente em Buffy a Caça-Vampiros. Depois ela ficou muito famosa por Scooby-Doo, entre muitos outros projetos. Quando você fala de uma mulher que fez sucesso nos anos 90, que era a cara dos anos 90, muitos vão falar Sarah Michelle Gellar. Ela era mais conhecida ali. Mas você tem o Fred Jr., que depois veio fazer o Scooby-Doo também com a Sarah Michelle Gellar, mas ele era muito conhecido depois desse filme por fazer Ela é Demais, que é um filme que é conhecido como o começo de filmes padrão adolescente, de a menina que é considerada feia e a partir daí ela fica bonita no meio do filme, ela tem aquela reviravolta. O Ela é Demais meio que criou esse... Ele não criou esse clichê que já existiam antes, mas ele meio que fortaleceu isso. Você ainda tem o Ryan Phillips, que fez um filme muito famoso depois chamado Segundas Intenções, também com a Sarah Michelle Gellar, e você vê também que ele não foi a partir daí. Segundas Intenções é um filme que fez bastante sucesso. Eu não gosto, mas muita gente gosta dele. E você ainda tem a Jennifer Love Hewitt, que era a menos conhecida do elenco, ela tinha potencial para estourar mais, até porque ela é a protagonista, ela fez o segundo filme da franquia, mas ela não conseguiu estourar tanto, mas ela teve seu sucesso ali, até tentou ser cantora. Você tem um elenco jovem, promissor, que poderia trabalhar bem os personagens, mas o roteiro não deixa isso acontecer, e a direção também não ajuda eles desenvolverem esses personagens em si. Então você vê que isso acaba virando um problema ao longo do filme, porque eles não conseguem desenvolver os personagens como poderiam. É como se eles lessem um roteiro, onde cada um vai ter uma característica própria, e eles vão ser desenvolvidos para mostrar como eles sofreram e mudaram a mente a partir dali, mas não conseguem. Se esse filme fosse lançado hoje em dia, com certeza esse seria o tópico do filme. Pegar os personagens, os quatro, e mostrar a vida deles depois daquele acidente. E como o terror vai trabalhando em volta disso. Assim como O Homem Invisível, por exemplo, é um filme de terror que usou o Homem Invisível para trabalhar relacionamentos abusivos e tóxicos. Entre muitos outros filmes de terror trabalham isso. Hereditário fala muito sobre depressão, fala muito sobre como os pais protegem muitos filhos. Midsommar fala muito sobre relacionamentos tóxicos. Provavelmente, eu sei que vocês fizeram no ano passado, lançasse hoje, seria muito mais um terror psicológico do que um slasher. Mas pra época, era um slasher. Então isso acabou prejudicando o filme, porque você vê que o potencial da história, a história deveria ser focada nos personagens, mas eles têm que ir pro slasher. Então eles acabam jogando isso de lado para ir para outros caminhos. O mistério em si, por exemplo, ele acaba funcionando por boa parte do filme. O mistério em si, ele não consegue te prender porque você quer saber quem é o assassino. Mas quando os mistérios vão sendo revelados, algumas cenas são construídas, vão visitando o passado do possível assassino, você vê que o mistério começa a ficar um pouco bobo. E o slasher, que é a parte final do filme, quando realmente vai ter os assassinatos, você vê que poderia ser melhor também. As mortes poderiam ser mais impactantes, poderiam ser mais criativas, mais envolventes, até porque era pro final dos anos 90 e já tinha uma gama de filmes de slasher que tinham trabalhado as mortes de forma mais interessantes. No fim, eu não acho ele um filme horrível. Eu acho ele um filme bem abaixo da média, comparado pelo que eu lembrava dele. Mas ele é um filme que você vê que ele tinha um potencial e não conseguiu chegar lá. Se eles focassem no caminho certo, ele seria um grande clássico do terror. Hoje ele é muito mais lembrado de tanto que ele passava na TV do que pela qualidade total que ele tinha. Eu espero que esse 2025 consiga trabalhar melhor usando os elementos que o terror tem hoje em dia. Porque quando você pensa nesse em específico, na minha cabeça ele era muito melhor do que eu revendo hoje em dia. Concluindo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu entendo quem tem uma nostalgia por esse filme, assistiu muitas vezes de tanto que ele passava na TV, porque ele passava muito. Mas quando você pensa no filme em si, você vê que ele é um potencial desperdiçado. Ele tem um mistério que começa bem e se perde, ele tem bons personagens que se perdem no caminho, e o slasher é mais fraco do que a maioria dos filmes de slasher da época. Sem contar que o grande vilão, visualmente é interessante, mas não é tão impactante assim. E por isso que eu fecho, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, com uma nota 4,5 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ei, o que você acha do filme? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.